Deus, aleluia. Glória. Eita, minha gente, eu tô tremendo aqui, viu? Se não tivesse esse momento aí de avisos antes, essa luz aqui é. É. E aí, eu quero que acenda aquela aqui, né? Que me auxilia para poder eu ler, né? Eita, Deus da glória. Minha gente. Os louvores, aqui eu parei até ali um pouquinho na hora do louvor, porque o Senhor, ele falou tremendamente comigo. Naquele louvor que fala sobre o respirar. Sobre o respirar. Aí eu fiquei pensando, minha gente. Que a gente canta assim, né? Como é? O ar que respiramos, preciso de ti, né? Preciso do teu perdão. Aí, mais que o ar, né? Como é essa parte, pastora? Mais que o ar que eu respiro, preciso. Minha gente, aí parei para pensar, meu Deus, o ar. Como é que a gente vive sem o ar? Então, mais que o ar, a gente precisa dele. Então, é muito que a gente precisa dele. E eu disse, meu Deus, como a gente precisa de você. Mais que o ar, porque é você que nos dá o ar e a gente ainda precisa muito mais. Não somos nada sem ele. Né? Amém. E, minha gente, quando... Eu vou contar assim bem rapidinho antes de falar da palavra, só para você já ir abrindo aí a Bíblia de vocês, é em Deuteronômio. Aí quando o seu Rafael chegou aqui, que leu Deuteronômio 28. Minha gente, olhe, aí já vão abrindo aí, Deuteronômio 28, para começar. Né? Na verdade, a gente vai ler Deuteronômio, mas o começo, na verdade, é Êxodo. A gente vai ler um pouquinho aqui, passear um pouquinho na Bíblia aqui. Mas deixa eu contar para vocês. Eu estava em casa, no meu altar, que eu tenho lá para o Senhor, que é na pia, lá na minha cozinha, na pia de lavar prato, né? Lá lavando os pratos. E aí eu estava lá, e aí eu disse, Senhor, eu vou levar a palavra sexta-feira. Mas, se não for para mim levar essa palavra, se o Senhor não quiser falar através de mim, tiver alguém, que o Senhor mande, que o Senhor faça. Porque eu ainda não tenho a palavra, Senhor. Porque assim, a gente tem várias palavras que a gente vai anotando na Bíblia, no caderninho da gente, devocionais que a gente faz. E aí a gente pensa assim, opa, isso dá uma mensagem. Aí já vai lá e coloca. Mas não é nada assim, né? Tão explanado. E aí, outro dia, faz um tempinho, eu anotei uma palavra que o Senhor deu, mas aí eu não sabia, eu só sabia que eu tinha uma palavra anotada. Até cantei um pedacinho da música para não esquecer de um dia que eu fosse trazer a palavra. Aí, estava na pia lavando os pratos, aí eu conversando com Deus, aí eu disse, Senhor, eu estou disponível, eu quero levar a tua palavra, mas se o Senhor quiser me usar, me diz que palavra. Aí, na hora, veio o tema. Não veio a palavra, veio o tema. E o tema foi ouvir e obedecer a Deus. Aí, o que foi que o seu Rafael chegou aqui e falou, minha gente? Sobre obediência, não foi? E eu chorei, eu tremi ali na cadeira, eu mostrei a ela, eu disse, meu Deus. Porque assim, eu temo mesmo. Eu tremo e temo mesmo, porque eu gosto, está dizendo a pastora, eu gosto de trazer a palavra, aquilo que o Senhor primeiro fala comigo. Eu amo transferir aquilo que o Senhor me trouxe, né? Então, é verdadeiro, é muito verdadeiro. E aí foi maravilhoso, porque eu pedi a ele confirmação, e aqui foi mais uma confirmação, porque aí, primeiro tema. Minha filha, você vai falar sobre me ouvir a minha voz. Aí o tema veio, né? Ouvir a voz do Senhor. Mas aí depois acrescentou ouvir e obedecer a Deus. Aí fui lá, eu disse, e agora a palavra, né? O tema eu tenho. Aí fui lá naquela minha palavra que eu tinha guardadinha, que eu não sabia o
o que se referia. Eu só sabia que eu tinha, mas eu não lembrava. Minha gente, quando eu fui olhar lá, era... Como é a música? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O pedacinho da música que eu tinha cantado para o momento que o Senhor quisesse me usar. Aí eu chorei, eu disse, meu Deus, eu sei. Tá bom, entendi. Vou levar a palavra. E é isso, minha gente. Eu queria trazer para vocês, antes de a gente começar a ler, já vai abrindo aí em Êxodo 15, que é a primeira palavra que a gente vai ler. Êxodo 15, o 26. E aí, enquanto vocês acham, aí vocês, quando acharem, fiquem de pé para a gente orar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa. E eu confesso para vocês que é maravilhoso depender do Senhor. Sabe? Eu estava dizendo para a pastora, eu acho que eu não tenho o dom da palavra, não. Acho que não. Mas Ele pode nos usar, pode usar a mim e a você, pode nos usar sim. Quando assim Ele quiser trazer uma palavra ao povo seu. Ele primeiro faz na sua vida, Ele primeiro faz na minha vida e diz, vá lá minha filha, agora vá, agora fale. Você tem propriedade para isso. Amém? Então, em Êxodo 15, 26... Vamos lá. Fala assim, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura, que te sara. Aleluia. Então essa é o primeiro versículo que a gente vai ler diante dessa palavra ouvir. Podemos sentar, fique à vontade, pode sentar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ouvir e obedecer ao Senhor, né? E aí, como a gente viu aqui, a gente vai ler também em Êxodo, mais para frente um pouquinho, Êxodo 19, do 3 ao 8. Só passar mais 2 folhinhas. 19. Amém? Êxodo 19, do 3 ao 8. Amém. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Aleluia. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Glória a Deus. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. Então aqui a gente vai continuar, mas eu vou dar uma paradinha aqui nesse versículo 7, que aí a gente já vê, né? O que foi que aconteceu com Moisés? Ele recebeu uma ordenança do Senhor, e aqui no 7 a gente vê, né? Quando ele diz, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. Então, Moisés obedeceu, né? Moisés foi lá e obedeceu aquilo que o Senhor falou primeiro para Moisés. E no 8 diz, o povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Mais uma vez,
obediência. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Aleluia. Aí o que é que a gente entende aqui nessa passagem, nessa palavra aqui de Êxodo, primeiro que a gente leu, né, o 15 e esse 19. A gente vai ver da ordenança do Senhor, daquilo que ele chama, no caso aí com Moisés, mas trazendo para nós, quantas vezes o Senhor, ele, às vezes em sonho, às vezes algum irmão, né, às vezes nossos pastores, o direcionamento que o Senhor, ele nos traz a fazer, né? Eu me lembro muito de quando eu cheguei logo aqui nessa igreja, que a pastora, meus pastores, né? A pastora falava mais. Ela sempre dizia, minha Ló, veja o que tem que ainda está guardadinho aí, o que é que precisa você liberar, o que precisa você soltar. Né, pastora? Ela falava muito isso para mim, que eu cheguei aqui, eu estava ainda meio perdida, sem saber que direção, assim, né? Estava aí sentadinha, não sabia realmente o que iria estar trabalhando, ajudando para o reino, né? Porque a gente é chamado não para ficar só na cadeira, no banco, como diz. A gente é chamado para o reino, é chamado, o Senhor, a gente vai ler aqui, que o Senhor, Ele que nos escolheu. Né? Eu escolhi a vós, e vocês a mim. Então, a gente vai ler mais na frente. Então, eu acredito muito nisso, que o Senhor, Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou, e nós ouvimos a voz dEle e o aceitamos, né? E aí, diante disso, a gente chega e que bom, amém, glória a Deus, maravilhoso, meus irmãos. Mas não é só receber. A gente precisa transferir, e com muita urgência, aquilo que o Senhor arde em nosso coração. Sabe? E é isso que eu tenho aprendido. Eu tenho vivido isso, e aí eu volto lá atrás, já vai fazer o quê? 4 anos que eu estou aqui. E eu volto lá no comecinho e me lembro muito da minha pastora falando sempre comigo. Chorava e tudo aqui com ela, e ela dizia, veja o que é que você tem, o que é que precisa ser liberado, o que é que precisa ainda desatar na sua vida, sabe? E realmente foi preciso se posicionar, foi preciso posicionamento. E aí quando eu descobri que tinha que me posicionar, aí as coisas foram mudando. As coisas foram mudando e está mudando, né, a cada dia. Eu entendo e percebo, sinto, que o Senhor, Ele tem falado muito comigo. Ele tem me trazido a um lugar, não é falando de lugar em posição, e na igreja, não. Há um lugar mais perto dele, vamos dizer assim. Há um lugar de ouvir mais a Ele, sabe? De estar com os ouvidos atentos mais a Ele. E eu acredito muito que isso tem a ver com posicionamento. E a pastora dizia muito isso também. Posicione, se posicione, se posicione. E aí foi acontecendo. Né? Voltando aqui. Vamos ler agora Deuteronômio, né? Que o nosso querido Rafael leu aqui. Que maravilha. Que o nosso Deus, ele... Deuteronômio 28, minha gente. A gente vai ler o 1 e o 2. Né? Amém. Então, é maravilhoso porque é muito bom quando a gente entende que há um alinhamento, assim, sabe, do Senhor. Ele traz, porque eu acho isso muito lindo, assim, que a gente faz, Senhor, me fala se é isso mesmo. Eu sou muito assim, sabe? O Senhor, Ele fala comigo através de sonho, Ele fala muito comigo, ou até na minha cozinha mesmo, na minha pia, lavando os pratos, Ele fala algo comigo. Aí eu sou muito de ficar ainda perguntando, mas é isso mesmo, Senhor? Mas é isso mesmo? Ele já me conhece. A pastora Érica diz assim, mas tu é uma braba, viu, Silvia? Deus, Ele te ama demais, menina. Ela diz assim, Deus, Ele te ama demais, é uma coisa assim, porque tu sabe já de uma coisa, está na tua cara, e tu fica ainda perguntando, e Ele diz. Mas foi assim que aconteceu hoje, né? Ele me trouxe a palavra e eu pedi a ele confirmação e ele me deu a confirmação e continuou me trazendo confirmação aqui. Continuou trazendo quando o seu Rafael veio e leu aqui.
Eu chorei ali e tremi, não tinha como. Agradeci muito ao Senhor, né? Por saber que estava no centro da vontade dele, né? Agradeci muito a ele. E aí vamos ler que aí vai falar das bênçãos, né? Das bênçãos, como o senhor Rafael falou aqui. Das bênçãos do Senhor que ele tem para nós. Mas se, tem um se aí, né? A gente tem que se atentar para esse se. Então vamos lá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Aleluia, aleluia. A gente vê aqui, minha gente, que o Senhor, Ele quer muita coisa boa para a gente. Ele tem tudo, tudo, tudo. Ele quer tudo de bom para os seus filhos. Sabe? Ele quer, a gente vê aqui as promessas do Senhor. Mas não podemos esquecer do si. Então, aí o 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Olha o si aí de novo. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aleluia. Então é isso. A gente vai sempre ter que abrir mão de algo. A gente vai sempre ter que fazer a nossa parte. A gente vai sempre ter que fazer a nossa parte. O Senhor, Ele já fez tudo, né? Quando nos deu Jesus, quando Jesus foi ali naquela cruz, e eu fico maravilhada quando eu lembro da fala dele, quando ele diz... eu fico imaginando, acredito que vocês fiquem imaginando quando ouve falar dessa cena, que Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, eu estou aqui para que o Senhor faça a sua vontade e não a minha. Aí a gente pensa, Jesus, o próprio Deus, né? Jesus. Ele disse: eis-me aqui. Porque imagina, ele ali deixou claro para a gente que se fosse para ser a vontade dele, talvez, ele não fosse querer morrer ali naquela cruz. Mas ele não quis a vontade dele. Ele, Jesus, o próprio Deus. Imagina nós. Meu Deus, quem somos nós que muitas vezes recebemos, como eu falei, recebemos algo para fazer, um direcionamento, e aí a gente vê a dificuldade diante daquilo e muitas vezes desistimos. Aleluia. Eu me emociono porque hoje no caminho, quando eu estava vindo, uma amiga minha, ela pediu oração e ela disse bem assim: eu não aguento mais. Eu acho que eu vou desistir. Eu não aguento mais, acho que eu vou desistir. Desistir de quê, hein? Desistir de quê? Uma vez que você conheceu esse amor, vive essa palavra, como que eu vou desistir? Como a palavra diz também, que é Pedro que diz: para onde eu irei, Senhor? Se só tu tem a palavra de vida eterna, só tu és a vida eterna. Para onde eu irei? Se eu vou desistir de alguma coisa, é porque eu quero uma coisa melhor, né? Eu acredito que é isso. Quando a gente quer desistir de algo, é porque a gente... Não, isso não está dando mais para mim, não aguento mais, então vou procurar uma coisa melhor. Amém, até se entende. Até se entende. Quem nunca? Quem nunca deu vontade de desistir de algo? Mas de Jesus, não tem como. Uma vez você... Como cantar aquele louvor, que quem pisou no Santo dos Santos, como que vai para outro lugar, hein? Como que vai para outro lugar, minha gente? Não tem como. Não tem como. Então eu me emociono porque eu quero dizer para essa minha amiga, se ela estiver ouvindo a palavra, se ela estiver ouvindo o culto, e para você que está em casa, vocês aqui, não tem como desistir. Como diz, nem para desistir a gente não presta mais. Né? Não nem para desistir a gente não presta. Porque tem uma historinha aí que o pastor foi para abrindo aspas, só para a gente quebrar o gelo aqui.
uma ovelha foi para um lugar, um lugar aí, vamos dizer assim, para um show, vamos dizer assim. Eu não estou lembrando bem. E do mundo, né? Foi para o mundo, desistiu de tudo, não quero mais não, vou para o mundo. Chegou lá, encontrou o pastor lá, o pastor dela. Aí disse, pastor, o senhor vem me buscar. Mas não, ele foi para o show também. Aí ela disse, ou foi ela ou foi ele, que houve essa frase aí. Minha filha, nem para desistir você presta. Então é isso, mas é brincadeira, mas é verdade. Não adianta, não dá. Quem pisou no Santo dos Santos não presta nem para desistir mais. Você vai ficar totalmente perdido, mais do que você acha que está. Né? Então, voltando aqui para a palavra, sobre a obediência e ouvir a Deus, vamos ler agora João 15. João 15. A gente vai ler do 12 ao 17. João 15. Aleluia. Glória. E aí, minha gente, esse João 15, ele não estava no roteiro não, sabe? Aí, quando eu abri a minha Bíblia aqui para estudar em Deuteronômio, aí tinha anotado lá, bem pequenininho, João 15. Aí eu disse, opa, vou lá em João 15. E aí, minha gente, eu fiquei maravilhada. Aí a gente pensa assim, oxe, tem nada a ver, né, com obediência e com ouvir a Deus e obediência. Mas aí é onde se abre. A palavra do Senhor, ela se renova, né? Ela se revela a nós. E eu falo aqui para vocês, meus irmãos, e para vocês em casa, leiam muito a palavra, porque, olha, mesmo quando a gente não quer, aí é que Deus fala mesmo. Mesmo quando a gente não sente vontade, não é que não queira, né? A gente quer, tem aquela vontade, mas eu vou dizer, viu? Eu sou apaixonada pela minha Bíblia. Sou apaixonada por essa palavra. Às vezes eu olho para ela assim. Aí eu digo, eu não vou ler agora não, Senhor. Seja sincero, seja sincera, sincero com Deus. Quantas vezes eu olhei assim para ela, disse, vou ler agora não, se eu estou com tanto sono. Eu não vou nem assimilar nada se eu for ler agora. Mas eu vou ler de manhã, viu? Quantas vezes eu fiz isso e quando chegou de manhã, aí acordou, teve que correr para fazer uma coisa ou outra e não leu. Mas ele conhece o seu coração. Ele sonda e conhece. E aí ele fica lá, minha filha, você disse que ia ler, minha filha. E aí a gente vai e a gente consegue. Seja sincera, seja sincero com o Senhor, sabe? E diga, eu quero porque eu amo a tua palavra, Senhor. Eu amo a tua palavra. E ele sabe, minha gente, o quanto é difícil, porque isso aqui liberta. E o que liberta não vai chegar para a gente fácil, não. Não vai, porque a palavra diz que ao nosso derredor o inimigo brada como leão. Então ele vai procurar qualquer brecha para que a gente não chegue mais perto de Deus. Para que a gente, porque isso aqui, a palavra do Senhor viva, meu Deus, é a oração, o louvor e a palavra. O que nos leva para perto de Deus. Quando a gente não está com coragem de ler, louve. Adore ao Senhor através de louvores. Se não tem coragem de orar, não vem palavra, louve. Sabe? Porque, meu Deus do céu, é tremendo. É o louvor, é a oração e a palavra. Nos leva para perto de Deus. Amém? Voltando aqui para João 15. Aí a gente vai ler. Vamos lendo, até onde o Senhor disser, até aqui. Porque isso aqui foi tremendo de Deus. Ele falou comigo e eu creio que vai falar com vocês. Vamos ler bem atentamente. Fala da videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. É o agricultor. Todo ramo que se estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Deixa eu ver aqui se eu botei uma observação. Eu botei do 12 ao 17, né? Mas eu estou lendo do começo. Vamos embora. Poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado.
permaneçam em mim, olha aí, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Não deixa de ser obediência. Não deixa de ser uma ordenança e uma obediência. Ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, vamos obedecer e permanecer no Senhor. Não deixa de ser. E eu permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Glória a Deus. Quem não quer? Quem não quer, né? Quem estando no Senhor não quer dar frutos para Ele, ganhar vidas, né? Porque eu entendo aqui que esse dar frutos é ganhar vidas mesmo para o Senhor, porque é a nossa maior ordenança, é o nosso maior querer, é o maior querer do Senhor através da nossa vida. É uma vez sendo salvos, uma vez estando nesse lugar de filhos e vivendo essa maravilha que é estar na presença do Senhor, é entender que a gente precisa realmente levar essa verdade para as pessoas. É ganhar esses frutos que fala aqui, né? Se alguém, eu parei no 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são espalhados, lançados ao fogo e queimados. Aí agora vem, não, o 7 ainda. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu... Vê só. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço, tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria estejam em vocês e a alegria de vocês estejam plenas. E a alegria de vocês... Cadê? Me perdi, minha gente. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É isso aí. Aí aqui, lendo de novo, vendo aqui o 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerem no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. Ele diz que, veja só, assim como Jesus falando, né? Ele tem obedecido aos mandamentos do Pai, né? Aí quem somos nós para não obedecer? Como é que a gente quer estar no Senhor, nessa videira, orar a Ele, receber, como falou aqui, se a gente não está obedecendo, se o próprio Jesus obedeceu ao Pai? Não é isso? É profundo se a gente for estudar, porque essa palavra do Senhor nos diz para estudar, ler e examinar, porque é profundo isso daqui. Se a gente for examinar mesmo, esquadrinhar, examinar, a gente vai ver que é profundo, porque Deus, Ele diz para a gente obedecer, mas Ele diz assim, eu obedeci. Eu obedeci, meus filhos. Obedeçam para estar no amor do Pai, para estar no centro da vontade do Pai, né? Aí agora vai o 12. É o que eu anotei aqui, o 12. O meu mandamento é este, amem. Aí foi onde o Espírito Santo de Deus me pegou, que eu chorei. Veja só. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Olha aí,
Obediência. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Glória a Deus. Minha gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Vou parar aqui para ler o 16 e 17 depois. Isso aqui é muito forte. Outro dia eu estava aqui, um culto de quarta-feira. Gente, venham para o culto de quarta-feira. Como Ellen falou aqui nos avisos. Gente que está em casa também, se esforce um pouquinho. Olhe, é coisa tremenda que Deus tem feito. Viu? Com 2, 3 pessoas. Deus, uma que seja sozinha. Deus tem falado, minha gente. Deus tem derramado, abre as comportas do céu aqui, né? Se esforcem, venham. É sério, venham. Culto de quarta-feira, oração. O Senhor, Ele é tremendo. Ele tem falado demais, trazido direção demais para nossas vidas, para essa casa, para essa igreja, para as nossas vidas, minha gente. E aí, nesse dia, eu estava, nessa quarta-feira, não sei se foi a outra. E aí Deus falou muito forte comigo, minha gente, sobre o amor. E aí quando eu li isso daqui, eu chorei em casa, eu não aguentei, porque ele trouxe, avivou mais ainda em mim. Quando ele diz aqui que a gente, se vocês permanecerem em mim, não, aqui, ele fala do amor. Tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria, o 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros. Quando eu li isso aqui, minha gente, porque Jesus falou assim comigo, eu só quero que vocês amem uns aos outros. Amem, se cuidem. Não se preocupem, vocês estão muito preocupados com coisas. Vocês estão muito preocupados com coisas. Mas amem, eu só quero que amem. E aí ele vai fazer, minha gente. O amor do Senhor, ele constrange demais. Sabe, ele faz coisas grandes através do amor. Através do amor dele nos nossos corações. A gente precisa amar de verdade. Sabe, sentir a dor do outro. Se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente pensa que está. Eu vou dizer como uma equipe que está à frente a nossa equipe. Fugiu a palavra. Uma equipe de liderança. Uma liderança de uma igreja. Vou trazer como uma liderança da igreja. Às vezes a gente pensa assim, não, eu estou fazendo certo. Eu estou fazendo minha parte. E aí, deixa de olhar para o outro. Deixa de olhar para o outro. O Senhor trouxe isso aqui, não foi para ninguém, não foi para mim. Eu quero que amem. Ele falou, eu quero que amem uns aos outros. Amem mais. Ah, eu amo. Amem mais. Se pensa que já ama, amem mais. Porque é isso que o Senhor, hoje pela manhã, quando eu fui ler esse João, que ele me deu essa palavra de João 15, foi isso que ardeu no meu coração. Mais amor, mais amor, mais amor. Ele vai falar, ele vai fazer, ele vai buscar aonde a gente não consegue ir buscar. A gente não consegue muitas vezes. A gente ama o nosso irmão, a gente ama, né? A gente ora, a gente chora por ele, mas a gente não consegue chegar lá na dificuldade dele. A gente não consegue entender. Mas quando a gente se coloca no lugar, nesse lugar de amor, de compaixão, que é o que a nossa igreja, a gente vive demais isso. A gente vive demais isso. De compaixão pelo irmão. E eu creio que Deus, Ele quer mais. Ele sabe que a gente é capaz. Ele sabe que a gente é capaz. Por isso que Ele pede mais. Porque Ele tem algo a fazer através disso. Ele tem algo a fazer através disso. E Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Vamos ler aqui para concluir o... Qual foi? O 16 e o 17. Aqui, 16 e 17. Vocês não me escolheram, aí ó, a palavra, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos.
fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Aleluia. E, para concluir, esse amor do Senhor, ele me constrange demais. Eu não sei, muitas vezes, explicar. Mas, às vezes, eu estou em casa, só pode ser, não, é Ele, é o Espírito Santo de Deus. Ele chora, né? Ele chora através de nós. A gente chora, às vezes, um choro que não é nosso. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. A gente chora geralmente acontece numa oração, a gente está fazendo intercessão, intercedendo pela vida do irmão. E aí a gente chora, não é um choro nosso. Às vezes a gente nem entende, mas a gente chora. E é o amor ele nos invade. É esse amor aqui. Eu entendo que é esse amor aqui, sabe? E já aconteceu algumas vezes comigo. Acontece. Deus está orando e o Senhor trazer uma pessoa na mente. E aí eu choro. E esse é o amor do Senhor, minha gente. É o cuidado dele. Porque quando a gente vai lá falar com a pessoa, o Senhor, ele é tremendo, ele é lindo. Aí ele faz e nos revela e mostra realmente. Aquela pessoa estava precisando daquela oração naquele momento. Aquela pessoa estava precisando de um abraço, de que você chegasse nela, que você dissesse que ama, que lembra dela, que ora por ela. É para isso que a gente está aqui. É para isso que somos esse ramo. Somos esse ramo, um desses ramos ligado à videira que é o Senhor Jesus. É para isso que somos. Ou então, para que seria? Para que valeria? Para ser queimado, jogado fora, queimado. Tem que exercitar o amor. Tem que exercitar, ouvir a Deus e obedecer. Amém? Tem um louvor? Vai botar, pastor? Tem um louvor